Olá, boa noite, comunidade Cosmic Power. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje Daniela teve um compromisso que ela precisou de comparecer e vai se atrasar para entrar na reunião, então talvez ela não venha, tá bom? Mas está tudo tranquilo. Vamos ver quem está aqui conosco. Hoje eu estou com o celular. Vamos ligar as nossas câmeras. Vamos nos cumprimentar com um sorriso. Alguns lugares tá bem frio, né, gente? Ok? Bom que a gente se aquece por aqui, né? Se aquece internamente. Muito bem. Eu gostaria de alguns voluntários para leitura. Marilza, você está com seu livro aí? Você gostaria de ler conosco? Não está? Ademir? Vanderlei, tem um livro aí? Gostaria de ler para a gente? E o Ademir? Deixa eu ver se eu Ademir aqui, estou pelo celular. Aparecida Estou também aqui, estou com o levantou a livro. mão. E a Aparecida também levantou a mão. Ai, que ótimo. Então, vão vocês três hoje na leitura, ok? Então, a gente lembra que a gente tem que fazer a nossa leitura bem pausada, né? Para que todos possam também acompanhar, porque muitos não têm o livro, ok? Vamos esperar o Vanderlei voltar. Bom, então o texto que nós vamos ler hoje é um texto que nós já até fizemos essa leitura anteriormente, mas nós vamos ler porque agora será uma nova compreensão, né? Algum outro aspecto agora vai nos chamar a atenção. E aí eu pedi que a Daniela escolhesse para a gente. Então, é na página 40, começando com a autodescoberta e autodeterminação. A página 41 inteira. E até a página 42, que a gente vai até antes do último parágrafo, que é entender, assimilar, praticar, ok? Então, a última palavra é acontecerá. Os leitores conseguiram achar aí? Ok? Ok, então, o Ademir lê a página 40, até antes da sincronia cósmica. Depois pode ser o Vanderlei, com a sincronia cósmica, até a própria mente, na página 42, tá bom? E depois a Aparecida lê o último parágrafo, a partir do nascimento, tá, Aparecida? Até a palavra acontecerá, ok? E aí a gente, quando um chegar na parte, interrompe e o outro continua. Mas antes disso, nós vamos nos preparar para a nossa leitura, vamos tirar os nossos óculos, vamos fechar os nossos olhos e nos centrar. Estarmos bem presentes para escutarmos essas lindas palavras que Sophie nos oferece nesse livro. Então, nós soltamos o ar pela boca, inspiramos pelo nariz, com um sorriso, né? Porque a gente fica bem alegre de receber essa leitura. Soltamos o ar pela boca.
Novamente, inspiramos. Expiramos. Já podemos sentir o nosso corpo mais relaxado. Inspiramos. E expiramos. Vamos abrindo os nossos olhos. Agora, com muita alegria, vamos escutar os nossos leitores. Autodescoberta e autodeterminação. Pela recuperação do próprio poder e ao assumir a própria responsabilidade, cada vida se torna mais profunda, mais rica, mais alegre, mais forte e mais feliz. Neste capítulo, eu descrevo como isso é possível. Espero que eu possa motivar qualquer um que leia isto a recuperar o poder sobre si mesmo e, assim, sobre a própria vida. Porque quanto mais pessoas reconquistam o seu poder, mais belo será nosso planeta. Cosmic Power é uma forma direta e eficaz de cada indivíduo alcançar esse objetivo, que até foi cientificamente comprovado nesse meio termo. Como explicado anteriormente, Cosmic Power se trata de energia, mente, consciência e contato com a matriz universal. Esse é o plano primordial de tudo o que existe. Para qualquer pessoa com respeito, disciplina e perseverança, esse tipo de comunicação pode ser aprendido e experimentado. A estrutura básica para isso em Cosmic Power é uma técnica de respiração muito específica, articulada com meditação, o que leva à presença total e a uma neutralidade, ou seja, sem se deixar levar para um julgamento ou uma avaliação. A prática diária é essencial e leva de maneira perceptível a um estado ampliado de consciência. Com a prática regular, o praticante alcança clarividência, clareaudiência e sabedoria, podendo parecer peculiar além da liberdade interior. Com isso, desenvolve-se uma postura neutra, desprovida de julgamento e que pode se tornar ativa. Dessa forma, é possível experimentar todos os dias, com alegria, o quão fácil e simples uma vida sem julgamentos pode ser vivida. O resultado leva a uma sincronia cósmica. Principal sincronia cósmica. O principal propósito é conectar com as forças cósmicas e nos disponibilizarmos a servi-las. Assim, por meio da respiração, mergulha-se repetidamente no estado primordial, como parte de todo o ser. Nisto, em primeira linha, a prontidão pessoal é necessária. Uma vez desperta e disponível por meio do serviço, verdadeiros milagres podem ser vivenciados. A paz está na nossa própria alma. Trata-se da observação especial, da visão do não óbvio, da escuta especial, da apreensão do detalhe e da audição do que não foi dito. A prática constante dos exercícios de Cosmic Power permite que todos reconheçam a vida na variedade dos seus espectros, escolham e sigam de maneira consciente um modo de vida realizado. Isso abre uma quantidade inesgotável de possibilidades. Cada passo leva ao próximo, e assim cada vez mais profundo.
para dentro do nosso subconsciente. Ao mesmo tempo, somos guiados a resultados insuspeitos e soluções inesperadas. Cosmic Power convida cada pessoa a procurar e encontrar o que ela é verdadeiramente no seu interior, mais íntimo e no cerne de seu ser. Sendo um ser espiritual, bioelétrico, magnético, que por meio desse corpo procura encontrar sua expressão bastante particular na vida e a religação com a origem. As possibilidades decorrentes disso são ainda mais diversas e muito maiores do que se pode imaginar. A limitação de todas as possibilidades sempre ocorre apenas na própria mente. A partir do nascimento, todo ser humano é um ser ilimitado. Toda pessoa é capaz de agir sem limites e ampliar suas percepções, seu ser, suas sensações e sentidos para muito além daquilo que é diário. Aquele que estiver disposto a seguir esse caminho, logo perceberá que, na sua originalidade, todo ser humano é um ser único e ilimitado, para o qual tudo é possível. Em qualquer lugar e a qualquer momento, cada pessoa tem a livre escolha. Todos podem deixar sua prisão interior, composta de convicções, condicionamentos, experiências, crenças, delimitações, assim como as limitações dos seus pensamentos e sentimentos. Todos podem se libertar dessa prisão para expressar sua vida como um ser pleno, divino e ilimitado. Milagres não estão fora de nós. Enquanto não entendermos que nós mesmos somos o milagre, absolutamente nada acontecerá. Maravilha, hein? Eu acho que todos aqui fomos tocados, né? E vocês leram muito bem. É interessante que como se muda, quando se muda a voz, um outro sotaque, a gente volta a ficar mais atento de novo, né? Então é muito bom esse rodízio, né? E então agora, né? Esse texto tão lindo que nos empodera, né? Eu gostaria, né, que nós colocássemos aqui, né, nossa compreensão, o que nos chamou mais atenção, os nossos leitores também que leram, né, o que mais lhes chamou atenção. A gente, então, está pronto para compartilhar. E aí eu ia pedir a Marilza, se ela olhasse quem levantar a mãozinha para me ajudar aqui, Marilza, porque hoje eu estou com o celular. Estou numa Sim, viagem também, tá, eu vejo junto. Se eu ok? puder levantar a mãozinha mecânica, né? Mas quem não puder, eu estou olhando aqui também. Isso. Acho que o Vanderlei também, né? Sim. Vanderlei primeiro. Boa noite. Boa noite. O que me chamou a atenção foi no texto do Ademir que ele leu, foi ali a frase que, né, que explica um pouco mais, né, o que acontece com a prática, né? Com isso, com a prática regular, o praticante alcança clara evidência, clara audiência e sabedoria, podendo parecer peculiar além da liberdade interior. A gente sente que, com o decorrer vai passando o tempo, a gente vai ficando mais sensível, né?
as, Uhum. as percepções, então vai tudo se intensificando e se ampliando. E não vai ser mais a mesma coisa, né? A gente não consegue mais se imaginar sem essa meditação que é o cósmico. Então, isso exige muito, exige uma regra tanto de alimentação, de comportamento, porque você precisa ter um certo equilíbrio para você continuar nesse centramento, né, que a postura e a prática exige da gente. Então, é isso. A gente sempre conversa sobre isso, que como muda, a gente não é mais o mesmo, né? Então, tem que estar atento à alimentação, uma coisa séria, e até questão de bebida, não se bebe, né? Ou, no meu caso, já não bebia, né? Mas eu vejo assim que se for beber muito pouquinho também não agrada. E então é uma postura que é exigida, e isso é muito pouco perto dos benefícios, né, que a prática traz. Então a gente só tem que agradecer por essa tecnologia divina e, e cada vez fazer mais, né, mais e mais, e descobrindo o que isso traz, além do que a gente nem imagina, né? Então é um pacote de presentes que a gente não imagina para onde vai chegar. É isso. Isso mesmo. E eu fico vendo vocês dois juntos, né? Porque quando o casal também caminha espiritualmente juntos, né? Tem essa mesma afinidade, um também ajuda o outro a fortalecer na prática, né? Então é muito bacana ver vocês dois aqui, porque às vezes a gente está sozinho, um companheiro às vezes não gosta do que a gente faz, ou o tipo de amizade, mas a Sophie sempre fala, né? Que às vezes nós mudamos até todas as nossas companhias, né? Porque o cósmico vai colocando tudo no seu devido lugar. E aí eu fico muito feliz de vê-los juntos aqui, né? Que bom. Muito obrigada. Benilde. Benilde. O que me chamou a atenção na página 42, onde está escrito tudo é possível. E eu queria ter partilhado há mais tempo, mas não tive assim. Ai, deve ser. As pessoas não vão me compreender, é muita coisa assim muito diferente. Mas quando eu li tudo é possível, então, o que aconteceu comigo? Eu estava fazendo meditação, de frente para a janela, e aqui na lâmpada circulava uma abelha. Mas isso não me incomodava, porque eu moro muito em contato com a natureza. Tem bosque, tem mata, tem muito jardim. Então, de vez em quando, tem abelhas que ficam circulando a lâmpada e elas acabam caindo e morrendo, porque elas estão, acho que é por causa do veneno que é passado aqui nas fazendas, ao redor. E, de repente, eu estava de olhos fechados, meditando, e uma abelha veio e bateu aqui. Mas assim, né, ela não pousou, ela bateu com força. E aquilo me impressionou. Falei, nossa, mas nesse centro que essa abelha veio me bater? E aí, e aí ela voltou e começou a circular na lâmpada. E de repente ela saiu pela janela. E eu fiquei muito intrigada com essa abelha. Falei, nossa, mas que impressionante, com tanto lugar para ela pousar. Podia ser, eu estava de costa. Pousar no meu cabelo, na minha roupa, no meu braço, né? Qualquer lugar. Mas aqui. Aí, depois de uns dias, eu perguntei na meditação, o que essa abelha queria me comunicar? E ela ela respondeu. Na meditação veio a resposta: acorda para a vida. Faz todo sentido. Eu vivia chorando, nesse dia não, né? Mas chorei uns 20 meses que eu estava chorando muito
pela passagem da minha mãe. E toda meditação eu me encontrava, de repente, do nada, chorando. Eu estava olhando mais para a morte do que para a vida. E para mim, essa abelha foi a que me acordou, que ela bateu exatamente aqui no centro. Podia ter sido em outro lugar. Mas uma outra experiência que para mim é possível, tudo é possível. Uma outra experiência também foi com uma abelha numa outra sala, e eu tinha uma ferida na perna que não cicatrizava. Fui ao médico, ele me indicou Eufurix, é um medicamento para câncer de pele, e não tinha jeito de sarar. E um dia, bem distraída, pousou uma abelhinha na ferida e colocou a patinha no orifício da ferida, onde tinha um pouquinho de sangue seco. E eu deixei, se eu vou deixar a abelhinha, quem sabe ela vai curar minha ferida. Mas como ela deu uma picadinha, não picada de deixar o ferrão, uma picadinha eu expulsei. E uns dias depois, uns tempos depois, semanas, eu percebi do nada, assim, distraidamente, porque aqui está muito frio, a gente anda de calça comprida há muito tempo. E quando eu percebi, a minha ferida tinha curado completamente. Completamente. E essa ferida eu tinha há muito tempo. E mesmo com a medicina e medicamento da Eufurix, que é um medicamento especial, não consegui. Para mim foi a abelhinha que deu uma... Mas o que me chama a atenção é como ela encontrou essa ferida. Ela foi direto na minha ferida. Sem eu perceber. Quando eu vi, ela estava pousada em cima. Então, para mim, foi assim, excepcional. E agora, quando eu vi aqui, tudo é possível, então isso também é possível. E eu fiquei maravilhada com a abelha. Eles também querem nos comunicar algo. E como eu moro Isso. com a natureza, tudo favorece. Ok, que lindo seus depoimentos, viu, Benilde? É E maravilhoso. realmente tudo é possível, né? E nós ficamos com essa percepção, né? Como, né, o Vanderlei comentou, nós ficamos muito mais atentos, nossos sentidos todos observam cada experiência nossa, né? Porque Exato. antes isso passava despercebido. Sim, Quantas vezes, né, nós já tivemos algumas ajudas do universo e a gente nem se dava conta delas. exatamente. Quando a gente vai se dando conta, a gente também vai se tornando mais grato, não é verdade? Vai. A gente vê quanta coisa a gente tem para agradecer, Muito. né? Então, esse aumento dessa nossa percepção, esse aumento da nossa, da nossa percepção dessa conexão com tudo e com todos, nos faz sermos gratos. E, ao mesmo tempo, cada vez mais gratos, mais atraímos também a sincronicidade de coisas boas, né? Que bom. Obrigada. Obrigada, Ademir. Um ponto. Primeiro, Débora, a Fernanda Lima avisou que é a primeira vez dela aqui no grupo. Bem-vinda, Ah, Fernanda. bem-vinda. Tudo nesse texto me chamou a atenção, principalmente pela gradação que ela vai mostrando do aprofundamento, né? Mas essa parte, para qualquer pessoa com respeito, disciplina e perseverança, esse tipo de comunicação pode ser aprendido e experimentado. E depois, quando ela fala, né, sem se deixar levar por um julgamento ou avaliação, né? Esse, para mim, na minha experiência pessoal, foram chegar nesse ponto de começar a perceber, né, que as minhas resistências entravam exatamente nesse julgamento, né? E trabalhar de repente essa neutralidade, que vez por outra ainda escorrega, né? Mas que é exatamente a questão da disciplina e da perseverança, né? Tem sido realmente uma grande descoberta com grandes desdobramentos. Acho que é isso.
Ok, muito obrigada. Você falou uma coisa interessante, porque todo o texto te chamou atenção. Tem hora que dá vontade de ler só uma pequena frase e a gente ficar ali, né? Refletindo sobre aquela frase. O que essa frase me traz de reflexão, o que essa frase me impulsiona a ir adiante, né? Porque às vezes a gente vê um texto tão rico e a gente escolhe só um pedacinho. Por isso que é bom a gente sempre ler novamente, né? Esse texto. Agora, esse texto também, ao mesmo tempo, né, que ele fala que somos, tudo é possível, que nós temos esse poder de tudo, nos traz tanta responsabilidade, não é? Se tudo é possível, é tudo conosco, não é com o outro, é comigo. Então, traz muita responsabilidade ler o que está aí. Ao mesmo tempo que te dá uma felicidade enorme, também você fica sabendo que você é responsável por essa sua felicidade. Não é verdade? Então, mais alguém com algum comentário ou com alguma pergunta? Às Vou vezes, fazer posso falar perdão, pode claro, continuar, Débora. é porque às vezes a gente fica também tocado com algo e aquilo ainda não virou uma palavra, né? Ainda está dentro da gente, né? E fica difícil, às vezes, encontrar uma palavra para descrever o que nos moveu internamente. Mas vamos lá. Então, como Ademir também, eu fiquei muito com o texto todo. Cada palavra expressa o Cosmic Power, né? Enquanto conexão, né? E benefícios de toda essa conexão. E o Ademir falou muito bem, para essa conexão requer nossa participação, né? O universo está disponível e como é que nós, com a nossa postura, nos colocamos. E eu gostaria de compartilhar uma experiência. Recentemente eu fui fazer uma viagem curta, né? Descer para a praia, região de São Sebastião. E quando, no horário marcado, fomos sair, tinha chuva, uma garoa, e que depois, né, poderia ser uma chuva muito maior. E, particularmente, assim, descer a serra e com chuva e sem saber se teria neblina, eu, de início, criou uma situação de, nossa, uma surpresa. Mas imediatamente me veio assim, respira. E eu fui respirando, eu estou em Jundiaí, eu fui saindo de Jundiaí, respirando, respirando, respirando. Na Bandeirantes, a minha filha já disse: mãe, olha que interessante, abriu eu diria que como um caminho, assim, sabe, Mar Vermelho? Abriu um caminho que foi entrando o sol ali. Eu disse: nossa. Ela falou: vai abrir. E eu continuei respirando. Foi abrindo, abrindo, toda aquela escuridão das nuvens foram sendo levadas para a esquerda e para onde eu ia, à direita, foi abrindo, abrindo, abrindo. Quando eu cheguei na região que poderia, tempos ruins, ficar muito mais difícil, estava completamente claro, completamente. E eu ainda respirava, assim, conscientemente. Mas aí, nessa hora, era a gratidão. Então, em nenhum momento eu pedi assim, que o céu abra, que fique mais fácil, nada, só veio assim, respira. Então, esse sem intenção cria algo que vem de presente inimaginável, porque se não chovesse, para mim já estava ok. Abriu assim, né, completamente para onde eu ia. Então, queria compartilhar esta experiência e sim, e também agora fazer uma conexão com a frase que você disse, Débora,
quanto mais sensíveis e amplia a nossa percepção, mais gratos, né? Mais aprofundamento dessa gratidão nós vamos sentindo. Então, era essa a minha contribuição. E já tem alguém aguardando, que é a Isabela, para compartilhar também. Obrigada. Obrigada a você. Ela baixou a mãozinha. Não, Isabela ela tá tentando abrir o tentando microfone. abrir, Vai, tentando Isabela. abrir. Ok, tá bom. Achei. Sim. Sim. Eu é um Ouvi. microfone, né? É uma encrenca com o microfone. Então, quando eu comprei o livro do Cosmic Power, chegou, eu fui abrir ele e disse: Olha, vou ler esse livro de cabo a rabo. Aí comecei a ler as primeiras coisas, de nossa, mas vou ter que voltar tudo de novo. E daí ficou que eu não consigo mais ler o livro assim de forma de sequência. Também porque a gente se encontra aqui no grupo, né? Então a leitura em grupo tem outro efeito e a leitura sozinha também tem um efeito muito forte. Mas hoje eu parei um pouquinho mais sobre a sincronia cósmica. O principal propósito é conectar com as forças cósmicas e nos disponibilizarmos a servi-las. Então, através da respiração, como a Sofia disse, quando você se acorda, o que que você faz primeiro? Eu já me sinto controlada que eu tenho que respirar e estar consciente que eu estou respirando. Você não se deu conta? Né? Então, e entrar em contato com esse padrão cósmico, né? Que é maravilhoso. Então, você não fica mais assim desconectada. Você tem uma conexão para realizar e estar consciente dessa conexão, que eu acho assim poderosa porque te tira da mesmice, te tira de qualquer situação que não é tão importante quanto a conexão, né? E aí, depois da respiração, faz a conexão, daí você já está mais desperta, né? Aí, às vezes, o marido chega, você dormiu bem? Digo, estou acordando, né? Porque o marido quer conversar. Então, e aí eu quero me concentrar. Digo, tá bom, mas vou primeiro no banheiro. Tchau. Então, vou no banheiro, que aí eu faço minha conexão quando não é possível fazer sozinha. Então, a gente procura um lugar para poder acontecer isso. E tem me dado muita ajuda, muito, muito. Eu não vou contar, porque o tempo é pouco, é nosso, mas que para mim está sendo maravilhoso, né? Outro dia, a minha vontade é compartilhar já com as pessoas, mas as pessoas não estão prontas. Na hora que você conversa, então eu fui na dentista, lá estavam as funcionárias, né? A dentista e a dona do espaço, a gente conversa já de longa data. Digo, olha, você já sorriu para você? Aí, então, às vezes, eu faço um desafio só para abrir a conversa, né? Aí as funcionárias estavam lá, disse, você sabe sorrir? Aí todo mundo assim, diz, não, para você, para você mesma. Você já pensou nisso? Então, às vezes, eu faço um questionamento possível, né? Como a Débora falou, traz essas pessoas para cá, mas não é fácil. Uhum. Não é fácil porque as pessoas estão distraídas, estão ocupadas, e talvez aquele momento para ela não é o momento, né? Então, eu faço com isso com meus filhos, que estão mais próximos de mim, que gostam de me ouvir, gostam também de acompanhar minhas conquistas. Meu marido, né? Meu marido também, eu não posso trazer ele aqui porque as ocupações da cabeça dele são outras.
mas ele escuta quando eu falo para ele. Através de mim eu chego lá, né? Mas é só isso. A conexão cósmica, para mim, é o ponto máximo que te tira da tua mesmice, te tira da confusão, né? Da confusão da vida de todos os dias, se você se conecta e sabe que está ligado. Esse aqui é um ponto que eu trabalho muito comigo. Obrigada. Obrigada, Isabela. Então, a gente às vezes querer tentar convencer o outro, como você falou aí, não é possível. Mas a Dione, que está até aparecendo ao lado aqui na imagem para mim, ela sempre fala que agora todo mundo fala com ela assim: você agora é outra pessoa. Então, à medida que a gente vai ter essa transformação, e quem convive conosco, né, às vezes observa isso, e também quando a gente chega num lugar, nós temos uma outra vibração, a gente às vezes é capaz de mudar, né, e contagiar todos com a nossa frequência mais elevada, né? E aí a pessoa fala, mas você está tão diferente, o que que você faz? Aí você fala, né, como a Dione fala, eu faço Cosmic Power. E aí talvez essa pessoa vai te perguntar, ué, mas onde que é isso? Aí você pode falar, tem uma reunião, ou tem um livro, ou tem um curso, né? E pronto, só joga uma sementinha que a pessoa fica muito curiosa e talvez venha, né? Assim como hoje a gente tem uma pessoa, e eu sinto muito que eu esqueci o nome, que está aqui conosco a primeira vez, né? Alguém falou alguma coisa e ela ficou curiosa e veio, né? Mas você tocou um ponto importante, que é que nós temos que servir às forças cósmicas, Esse. né? E a respiração é a força cósmica que nos mantém aqui, né? Que nos dá o presente que é a vida. Então, a gente também servir essa força cósmica através da respiração de maneira consciente. E aí, nós vamos, então, entrando, né, na nossa matriz original. A Sofia usa muito essa palavra aqui, ela não usou exatamente essa palavra. Nós vamos lá na origem da vida, né? Onde não existe julgamentos, de onde todos nós viemos, da mesma maneira. E esse texto fala muito sobre diminuir os julgamentos, porque todos nós fomos educados numa cultura e nós então decidimos o que que é certo, o que que é errado, e quem não se comporta da maneira que a gente espera está certo ou está errado, dependendo do que nós escutamos. E tudo fica no nosso subconsciente. E essa respiração vai nos expandindo, né? Nós vamos incluindo tudo. E uma coisa que é muito importante, quando a gente fala em julgamentos, a gente às vezes acha que julgar é o outro, mas quem a gente mais julga somos nós mesmos. Que nós não somos bons o suficientes, que nós erramos muito. Quando ela diz aqui que tudo é possível, que nós somos o verdadeiro milagre, e que quando toda a humanidade tiver consciência desse poder, aí sim a paz vai reinar no mundo, né? Todos nós, né, podemos então tudo, e cada um da sua maneira. Então, esse julgamento interno, às vezes, é um julgamento que mais nos limita, mais do que o outro. E quanto mais nós cobramos de nós mesmos, mais nós vamos exigir aquilo do outro, a perfeição do outro. E essa conexão com essa respiração faz nos expandir, vermos que somos perfeitos, que nós somos ilimitados. E, ao mesmo tempo, ela fala nesse texto,
servir às forças cósmicas e também servir as pessoas que estão no mundo, tudo que diz respeito ao universo. Então, servir a alguém, servir à natureza, servir a uma pessoa, isso também nos faz entrar, né, em conexão cada vez maior com essa gratidão e também com essa sincronicidade. E eu vejo que se todos nós aqui refletirmos e pudermos ver a maravilha que é fazer algo para o outro, para o nosso planeta, ou para alguma pessoa, até estarmos aqui, nós estamos a serviço, né? Cada um da sua maneira. Tirar o nosso tempo pessoal para estarmos aqui pelos outros, né? Todos que vêm para a reunião estão a serviço um dos outros. Porque isso não seria tão bonito, não tocaria a tantos se estivesse aqui só uma pessoa. Então, cada um que está aqui está colaborando para que o outro também tenha um benefício. Né? Ok? Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma partilha, um compartilhamento. Meu nome é Girlene e eu moro no interior do Ceará. Pelas roupas eu estou percebendo que tem bastante gente do sul, das regiões que está mais frio. E eu participo de um espaço comunitário, de terapia comunitária. Ele é organizado e presidido pela Neidinha Francineide, que inclusive faz parte desse grupo, foi ela que me cedeu o link. Então, a dona Marilza, ela fez uma fala que me chamou a atenção, porque essa experiência eu também já tive a oportunidade de viver, de dizer para mim mesmo, respira. E uma coisa que hoje, nessa experiência, nessa fase da vida que eu estou dedicando para mim, que eu considero que é autocuidado, uma coisa que me traz muita... essa experiência que eu vivo hoje é de estar nos lugares e prestar atenção nas pessoas. Em qualquer lugar que eu vou, por exemplo, na academia, eu presto atenção nas pessoas. E, não sei, eu procuro não fazer um pensamento de julgamento, mas é como se eu hoje, nesse estado de presença que eu procuro estar, eu percebo, às vezes, no semblante das pessoas, sensações angustiantes. Eu também faço um trabalho voluntário na APAI, aqui na minha cidade, em Limoeiro do Norte, e eu também procuro estar atenta aos assistidos. E é uma coisa muito boa, porque eu acho que é o que enriquece o trabalho. Né? Eu faço um trabalho de massoterapia. Então, tanto que quando eu chego na minha casa, eu me pergunto o quanto eu estive presente, realmente presente. Porque, assim, ao longo eu tenho 56 anos. É como se, durante todo o tempo, eu vivesse estado automático. E agora eu procuro, eu não estou dizendo que eu consiga, mas eu procuro não estar nesse automático. E aí vem também as culpas, né? As culpas que eu hoje procuro abrir mão delas, ela está no campo da minha maternidade, a minha filha. É como se eu hoje... Só que como eu estou fazendo esse processo de autocuidado, eu digo para mim mesma, você fez o que você pôde, você conseguiu o que você, naquele momento, você deu
o seu melhor. Você fez o que era possível. E eu considero que esse automatismo das nossas relações, elas criam verdadeiros muros, porque é como se as relações, elas, no automatismo, não criassem as raízes necessárias, né? Era isso, eu não vou mais tomar o tempão. Mas a fala da dona Marilza me contemplou muito, porque eu já disse tantas vezes para mim, quando ela estava falando, eu até ri, porque eu estou cansada. Cansada não, é uma coisa muito comum para mim, dizer hoje para mim, respira, Girlene. Respira. Assim, quando eu sinto que eu estou em ambiente assim, que assim, eu desejo estar em estado de presença, aí eu digo para mim, respira. E eu vivenciei recentemente, eu faço yoga, eu pratico yoga. Aí o espaço que eu pratico, ele comemorou uma festa que é comemorada mundialmente, Ananda Sagna, acho que eu não sei bem os nomes em sânscrito, mas é. E aí eu vivenciei uma experiência muito bonita lá, porque era um espaço muito lindo, aberto, e eu me sentei em respiração consciente, né? Acho que é Vipassana, né? E eu vivi uma experiência muito bonita, porque eu tive a sensação que em algum momento, eu não sei se todos saíram de lá ou se foi eu que saí de lá, eu só sei que eu fiquei só. É uma fração, parece eternidade pelo bem-estar que causa, mas eu sei que é uma coisa rápida. Mas é uma sensação muito boa. É uma Que bom. sentar em respiração consciente e eu conseguia que a respiração ficasse bem abaixo, né? Que a respiração tem que ficar bem abaixo e bem tranquila. Foi muito boa. Eu agradeço Hoje, muito a oportunidade, é a primeira vez que eu estou aqui, eu desejo vir outras vezes, compartilhando. Lane, você vai ter oportunidade depois, né, de experimentar, porque existem muitas técnicas diferentes de respiração, e a respiração Cosmic Power é um canal específico. Então, todas as outras técnicas também são muito boas, mas ela é um canal específico, tá? De respiração. E à medida que a gente vai praticando essa respiração, nós vamos voltando a nossa atenção primeiro para nós mesmos. Mas também, ao mesmo tempo, é possível a gente perceber mais o outro, como o outro está, e principalmente, falou até aqui no livro, né? Que a gente volta a nossa atenção para aquilo que não é dito e não é visto. Mas o principal objetivo nosso é entrarmos em contato com nós mesmos, ok? Mas não tem oportunidade de falarmos mais, volte sempre para os nossos encontros. Tá bom. Porque agora chegou a hora da gente fazer a nossa meditação. Tá bom. Obrigada. Então, a gente pode depois voltar nesse texto maravilhoso de novo para a gente falar. Então, a gente não vai fazer essa respiração e essa meditação de frente para o computador. A gente vira, né, o nosso ombro direito para a tela. A gente não precisa mais. Muito bem. Olha que rostinho, só rostinho sorridente, hein, gente? Que ótimo, né? Oi, Rose, você veio. Que bom, meus queridos. Muito obrigada a todos. Uma ótima semana, que a semana está só começando. E até o nosso próximo encontro. Um beijo em todos. Respirem e meditem muito. Tchau, tchau. Ei, Xandra. Boa noite, gratidão. Obrigada, Tchau. Débora. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Celina. Boa noite Boa a todos. noite. Boa Tchau. noite. Marilza.